Hoje existem as ilicitudes muito fortes do tráfico de armas, exige a ilicitude do uso de armas por pessoas individualmente. Não vai demorar muito que haverá bomba atômica disponível no mercado para serem compradas por alguém que tem um pouco mais de posse. O problema da propriedade industrial é fundamental. Como proteger a propriedade intelectual no Brasil em relação aos outros países e como também não deixar que a propriedade industrial de outros países impeça, por exemplo, a morte de milhões de pessoas porque a propriedade está nas mãos de um ou outro laboratório. Como fazer para que a liberdade de uso do saber não impeça o progresso do saber? É muito fácil dizer, vamos internacionalizar as patentes. Mas na hora que a gente fizer isso, não há dúvida que o avanço técnico irá de maneira mais lenta. Porque uma das motivações do avanço técnico é o lucro das empresas que conseguem fazer isso. Eu disse que ia trazer problemas e não trazer as soluções. O outro é a globalização. Como globalizar mantendo as fronteiras nacionais? Nós não estamos ainda em tempo de abolir as fronteiras nacionais, mas também já não estamos mais no tempo das fronteiras capazes de criar barreiras como a muralha de Berlim, como o muro de Berlim ou a muralha da China. Não há mais como fazer muro de Berlim, não é mais como fazer muralha da China. Ao mesmo tempo, nós temos que zelar pela nossa soberania, pelas características específicas de cada país, abertos ao mundo. Esse é um desafio que vai forçar, inclusive, um novo tipo de profissional das relações exteriores. Nós estamos entrando na primeira geração do diplomata, deixe-me concentrar no diplomata, mas vale para todos, primeira geração do diplomata cuja cabeça é nacional e global ao mesmo tempo. Até aqui bastava ser nacional, e você tentava se relacionar com os outros países. Não basta mais ser nacional. Você hoje tem que ser também um diplomata com o sentimento da globalidade da humanidade inteira. Isso vai exigir uma reforma na própria estrutura de formação do diplomata daqui para frente. Eu não falo a formação do ponto de vista das disciplinas, como eu ensinei aqui no Instituto Rio Branco. Não, eu falo a formação do ponto de vista da mentalidade, que é muito mais do conhecimento de disciplinas. Nós vamos precisar de uma mentalidade que, sem deixar de ser nacionalista, seja globalista. Sem deixar de ser globalista, seja nacionalista. E nos acordos, nas relações, isso vai exigir uma postura diferente daquela que nós estamos acostumados nesses quase 200 anos da história do Brasil. Outro ponto é o comércio. Nós temos que fazer com que a política externa seja uma política, obviamente, de incentivo o máximo possível do comércio internacional. Mas, de vez em quando, a gente vai ver que esse comércio internacional leva a crises na produção interna dentro do país. Como combinar a abertura do comércio, que é cada vez maior, inevitavelmente cada vez maior, com a manutenção dos interesses nacionais? O outro é o desafio da cooperação científica, tecnológica, cultural e educacional. Não dá para a gente mais imaginar uma educação restrita ao Brasil. Não dá para a gente imaginar universidades somente brasileiras. Não dá para a gente imaginar que a cultura brasileira é independente da cultura do resto do mundo. Então, vamos ter que cooperar. Como fazer essa cooperação sem deixar que a nossa seja diluída no panorama internacional de culturas mais fortes, pelo dinheiro disponível para promovê-la? Como fazer com que a convivência das nossas universidades com as outras, sem o que as nossas não se desenvolvem, não leve à destruição das nossas? Era tão simples antes, a gente fechava, protegia nossas universidades e impedia que as outras aqui chegassem. Não vamos conseguir mais isso. Os acordos entre universidades, a abertura de universidades de outros países aqui dentro, é uma questão inevitável, é uma questão de tempo. Mas como fazer com que isso não leve à destruição das nossas próprias universidades? Já estamos num tempo em que o endereço mais importante de uma universidade não é o endereço postal geográfico, é o endereço eletrônico. Dentro de algum tempo mais, as universidades vão abrir mão dos seus endereços geográficos e vão insistir nos seus endereços eletrônicos nos cursos à distância.
E aí, como é que ficam as nossas universidades quando as outras são mais fortes, mais competentes? Mas por que abrir mão da competência das outras só porque nós temos autores aqui dentro? Esse é um desafio fundamental das relações internacionais. E esse desafio vai implicar, o único desenho que eu vou colocar aí, que é o problema da desigualdade social crescente em escala mundial. Nós temos hoje um mundo em que já não somos mais um simples país subdesenvolvido. Acabou isso. Nós somos um país onde a maioria ainda é pobre. Mas nós temos uma minoria com a riqueza, com o acesso a recursos, como os ricos também têm. E lá fora não dá para dizer que os países ricos são ricos. Eles têm uma maioria de ricos, mas eles têm uma minoria de pobres dentro deles. O fato é que há hoje, por ali é o único desenho que eu quero apresentar, nós somos hoje, imagine que cada bola dessa é um país. As bolas de cima são os países onde a maioria é rica. Os de baixo são os países onde a maioria é pobre. Nós estamos na parte de baixo. Hoje existe uma cortina, que eu chamo de ouro, cortando todos os países do mundo. Uma cortina que serpenteia o globo, dividindo os pobres dos ricos. Os ricos, como vocês veem, dentro daquele oval, eles hoje formam um país, uma espécie de primeiro mundo internacional dos ricos. Essa gravata deve ser muito parecida, e a roupa e tudo aqui com a parte rica de qualquer país do mundo. Não há diferença. Agora, ao lado de fora daquela cortina, existem pobres espalhados pelo mundo como um verdadeiro arquipélago. Porque os ricos são iguais em qualquer parte do mundo. Os pobres são diferentes até de um bairro para outro na mesma cidade. Como é que a gente vai conviver em um mundo que integrou ricos e desintegrou dentro de cada país a parcela pobre? Como é que a gente vai fazer isso? Uma ideia seria fazer com que aquele oval fosse crescendo e incorporando todo mundo. Mas como fazer isso sem mais nenhuma proposta de transformação revolucionária como há hoje? Continuando, que eu não quero tomar muito tempo, porque isso aqui é um evento de criação de um sindicato. Eu só estou querendo justificar esse sindicato do ponto de vista da função que vocês vão ter. Depois você justifica o sindicato do ponto de vista da defesa dos interesses que eles têm direito. Aí não é a minha função. A minha função é trazer para vocês os desafios que vocês vão encontrar como grupo. Uma outra é o valor e respeito à diversidade cultural em um mundo unificado. Como é que a gente vai unificar? Como é que a gente vai manter o respeito à diversidade se a gente tem um mundo unificado? Como é que a gente vai fazer sobreviver à feijoada no mundo do McDonald's? O outro são as migrações. As fortes migrações, tanto locais, eu digo, dentro do continente, como globais, entre os continentes. A migração, por exemplo, entre Bolívia e Brasil, Paraguai e Brasil, Chile e Peru. Essas migrações vão provocar uma reviravolta na maneira como a gente faz a diplomacia. Quando os paraguaios, ou se os paraguaios forem ameaçados de expulsão, os brasileiros forem ameaçados de expulsão do Paraguai, o que a gente vai fazer? Apenas abrir as portas para que eles voltem? Tentar intervir lá dentro para que eles sejam protegidos? Esse problema nós vamos enfrentar de uma maneira muito forte, como a Itália enfrenta com as migrações que chegam para ele dos Bálticos, como alguns países enfrentaram algumas atrás as migrações do Vietnã. As migrações agora são feitas de uma maneira espalhada em grande quantidade.